Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa disciplina Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos. Hoje nós vamos falar sobre as classes abstratas. Vamos apresentar alguns conceitos e mostrar um exemplo usando a IDE NetBeans. Então vamos lá? Muito bem, então vamos aqui à nossa aula sobre classes abstratas. O objetivo é conhecer os conceitos de classes e métodos abstratos e utilizar classes abstratas em hierarquia de classes. Como roteiro, nós vamos falar sobre classes abstratas e também sobre métodos abstratos. E no final também vamos mostrar um exemplo utilizando a IDE NetBeans. O que é uma classe abstrata? De uma forma bem objetiva, é uma classe que não pode ter objetos, ou seja, ela não pode ser instanciada. As classes abstratas são utilizadas como superclasses em situação de herança. Por isso, normalmente são chamadas também de superclasses abstratas. Como é que eu faço para declarar, para indicar que uma classe, lá na linguagem Java, é abstrata? Basta, no momento da declaração, você colocar a palavra abstract antes da palavra class. Tudo bem? Então, neste caso, eu estou declarando aqui, estou criando essa classe pizza abstrata. Esse nome abstrato eu coloquei só para dar mais ênfase, mas poderia só ser apenas pizza, tudo bem? Então, public abstract class pizza abstrata. E aqui entre as chaves, eu colocaria o meu código. Tudo bem? Qual é o propósito de uma classe abstrata? É fornecer uma superclasse apropriada da qual outras classes podem herdar interface e ou implementação. Então, na classe abstrata, você pode ter os atributos que são comuns, pode ter também os métodos que são comuns às outras classes, tudo bem? Que serão herdadas. As classes que têm objetos, que são aquelas que nós usamos até agora, e na maioria das vezes vamos utilizar, são chamadas de classes concretas. E uma classe abstrata, ela pode ter ou não o que a gente chama de métodos abstratos. E o que é um método abstrato? É aquele método que não tem uma implementação. Ou seja, ele não vai ter as chaves abrindo e fechando e um código entre elas. E além disso, no momento da declaração, na assinatura do método, a gente acrescenta aqui também a palavra abstract. Tá? Então aqui, este exemplo, para aquela classe pizza abstrata, eu tenho um método public abstract void fazer pizza. Perceba que, ao invés de eu ter as chaves, eu tenho aqui um ponto e vírgula. E eu não tenho nenhuma implementação, nenhum corpo para este método. Tudo bem? E o que isso implica quando eu digo que o método é abstrato? Primeiro, só pode existir um método abstrato dentro de uma classe abstrata. Tudo bem? Ou então dentro de uma interface, que é um assunto que a gente vai ver mais na frente. Mas quando você diz que um método é abstrato, você está indicando que as subclasses dessa tua classe abstrata, elas vão ter a responsabilidade de fazer a implementação desse método. Então, veja esse diagrama de classe. Eu tenho aqui a minha classe pizza abstrata. Veja que o nome aqui está em itálico, que indicando que é uma classe abstrata. Eu tenho aqui os atributos, preço e nome. E eu tenho o método assar e o método fazer pizza. O método assar, ele é um método que foi implementado. Mas o método fazer pizza, veja aqui que ele está em itálico. Isso aqui é uma indicação de que é um método abstrato. Isso quer dizer o quê? Que cada subclasse, pizza calabresa mussarela, pizza atum presunto e pizza 4 queijos, elas vão ter a implementação desse método fazer pizza. Se essas classes, ou se uma delas não tiver esse método implementado,
ela não poderá ser uma classe concreta, ou seja, não poderá ser instanciada. Ela também será uma classe abstrata. Tudo bem? Certo. E aqui nós temos o código, um trecho do código da classe pizza abstrata implementado. Aí eu tenho aqui normalmente os atributos, preço e nome. Também tem o construtor, onde os atributos são inicializados. E já destacado aqui eu tenho um método fazer pizza. Perceba que ele tem a palavra abstract e também tem o ponto e vírgula após o parênteses. Tá ok? Ou seja, não tem as chaves. Isso está indicando o quê? Que esse é um método abstrato e ele deverá ser implementado pelas subclasses da pizza abstrata, tá bom? Pelas subclasses concretas. Então, veja também que eu tenho o método assar. Olha, veja que o método assar ele é um método concreto, ou seja, é um método implementado. Tudo bem? As subclasses não vão ter a responsabilidade, a obrigatoriedade de implementar esse método assar, a menos que elas façam algum procedimento diferente, aí elas podem sobrescrever o método, que foi um assunto que nós já vimos no polimorfismo. Uma classe concreta de uma superclasse abstrata deve fornecer a implementação para todos os métodos herdados. Caso contrário, ela mesma será abstrata. Então, se eu tenho um método que era abstrato na minha superclasse e eu não implementar na subclasse, a minha subclasse também será abstrata. Aqui são algumas referências e vamos ver o exemplo lá no NetBeans. Bem, então aqui no NetBeans eu vou criar o projeto. Eu vou chamar aqui pizzaria. Não vou ter classe principal. E aqui eu vou criar um pacote. Vou chamar de pacote pizzaria. Olha só. E dentro aqui do pacote eu vou criar a minha classe Java, que eu vou chamar pizza abstrata. Vamos aumentar o zoom aqui para ficar melhor a visualização. Olha só. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, a minha classe é abstrata? Sim. Então eu venho e adiciono a palavra abstract. Tudo bem? Beleza? Aí eu vou definir normalmente aqui quais são os atributos. Neste caso eu tenho um preço e eu vou ter o nome da pizza. Também vou ter aqui o construtor público, pizzaria, pizza abstrata. E aqui eu vou passar o nome da pizza e o preço dela no momento que eu for instanciar uma subclasse minha. É importante a gente notar aqui que, embora seja uma classe abstrata, é necessário ter o construtor. Por quê? Porque eu vou precisar inicializar aqui os meus atributos, preço e nome, que serão herdados pelas minhas subclasses. Então, o nome vai receber nome e o preço vai receber preço. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. O que nós vamos fazer agora? Vamos aproveitar aqui e colocar os getters e setters dos nossos atributos privados. Beleza? E vamos criar aqui o nosso método assar. Esse método não vai retornar nada, vai ser do tipo void. E aqui nós vamos colocar assim, vamos colocar aqui o tempo, vamos colocar tudo inteiro, ó. Qual é a temperatura e o tempo em minutos. Ok? Então, vamos colocar aqui um texto, ó, assar a pizza a temperatura de... Aí a gente coloca aqui a variável, temperatura. Vamos colocar aqui embaixo. Então, a temperatura de tantos graus.
Celsius durante o tempo em minutos. Beleza. Aqui faltou o sinalzinho de mais, a gente coloca para concatenar. Tranquilo? Então já implementamos o nosso método assar. E agora nós temos o nosso método, que é o método fazer pizza. Só que esse método vai depender de cada pizza, então aqui eu vou definir como um método abstrato. Tudo bem? Então ele não vai retornar nada, vai ser void, e o nome dele vai ser fazer pizza. Não vai ter nenhum parâmetro, olha só, e aqui é o ponto e vírgula. Tudo bem? Então defini aqui a minha classe abstrata, o nome dela é pizza abstrata, tem atributo, tem métodos concretos e também tem um método abstrato. Tranquilo? Agora vamos criar uma outra classe. Então eu tenho aqui classe Java, eu vou chamar pizza calabresa mussarela. Pizza calabresa mussarela. Olha só. Essa classe será uma subclasse de pizza abstrata. Então eu tenho que colocar aqui extends pizza abstrata. Na hora que eu coloco extends pizza abstrata, já vai aparecer um erro aqui, por quê? É o seguinte, toda vez que eu tiver uma subclasse, eu tenho que chamar o construtor da minha superclasse. Tudo bem? Independente dela ser abstrata ou não. Tudo bem? E além disso, eu tenho também que implementar os métodos abstratos lá da minha classe abstrata. Então, primeiro vamos criar aqui o construtor, o public pizza, vamos ajeitar aqui, public pizza calabresa mussarela. E aqui nós chamamos super, assim, temos que passar aqui as variáveis. Nome e o preço. E para o construtor também passamos nome e preço. Tudo bem? Beleza. E agora, olha só, vamos aqui implementar os métodos abstratos. Então, já cliquei aqui, ó. Então, veja que apareceu já a anotação override, fazer pizza. Essa exceção aqui nós vamos apagar para que nós possamos fazer aqui a implementação do nosso método. Tudo bem? Beleza? Então, como é que vai ser aqui a pizza calabresa? Então, vamos colocar aqui os passos, né? Que é como se estivesse fazendo uma pizza. Então, o primeiro passo vai ser fazer a massa da pizza, certo? Vamos colocar aqui assim, Depois, espalhar o molho de tomate sobre a massa. Em seguida, adicionar fatia de presunto. Depois, adicionar a mussarela ralada. Depois, adicionar a linguiça em rodelas. Depois, adicionar azeitonas. Depois, adicionar orégano e azeite. E depois, ó, a gente vai levar ao forno. Então a gente chama aqui o método assar. Por quanto tempo? A temperatura de 200 graus durante 10 minutos. Tudo bem? Então esse aqui é o método fazer pizza para a minha classe
pizza mussarela calabresa, ou melhor, pizza calabresa mussarela. Agora vamos criar a próxima pizza, que é a pizza atum com presunto. Então, novamente, vai ser uma subclasse. Então, eu venho aqui e digito extends pizza abstrata. Vou adicionar o construtor pizza atum presunto. Vou passar o nome e o preço e chamo o meu construtor da superclasse passando nome e preço também. Agora nós vamos implementar o método abstrato, que é o fazer pizza. Novamente eu apago aqui e teremos aqui fazer a massa da pizza, espalhar molho de tomate sobre a massa, polvilhar uma parte do queijo sobre a pizza, acrescentar atum bem escorrido sobre a pizza, adicionar pedaços de presunto, adicionar cogumelos, cobrir a pizza com o restante do queijo mussarela. E depois vou chamar o método assar. Vamos supor que essa aqui fica durante 15, a temperatura dela é 180 durante 15 minutos. Então, com todos os passos já definidos, eu já tenho o meu método fazer pizza definido aqui, implementado para a minha classe pizza atum presunto. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma classe para testar essa implementação. Então, vou botar aqui teste pizzaria. Bem, então aqui na nossa classe teste pizzaria, vamos aumentar aqui o zoom, colocar aqui a tela inteira. Vamos utilizá-la aqui para testar a nossa classe abstrata e as nossas subclasses. Então, vamos colocar aqui o nosso método public static void main. E aqui vamos criar um array list de pizzas abstratas. E eu vou chamar aqui o meu array, o array de pizzas. Tudo bem? Temos que instanciar new array list. E a partir desse momento eu posso adicionar as pizzas. Beleza, então para adicionar vamos colocar aqui pizzas.add e eu vou criar aqui uma pizza calabresa mussarela. Então, new pizza calabresa mussarela. Vou passar aqui o nome aqui, que é o sabor, né? Calabresa mussarela. E o valor dela R$ 25,90. Vamos adicionar mais uma pizza.
Vamos colocar agora a pizza atum presunto. E o preço dela, vamos dizer que é R$ 30,90. Tudo bem? Beleza. Então, vamos testar agora, certo? Vamos colocar aqui comando for. Então, vou declarar aqui uma pizza abstrata, chamar de pizza atual, para ele percorrer o meu array list, que é o pizzas. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos criar um método privado estático void mostrar preparo. Vamos dizer assim, mostrar preparo, que recebe uma pizza abstrata, chama de P. E aqui eu chamo p.fazer pizza. Tudo bem? Aqui dentro do for, a gente vai fazer a chamada para mostrar preparo, passando pizza atual. Tudo bem? Vamos executar aqui o programa. Então, exibindo aqui, ó, vamos lá. Fazer pizza, a massa da pizza, espalhar o molho, adicionar fatia de presunto, adicionar fatia a mussarela ralada, adicionar a linguiça em rodelas, adicionar azeitona, adicionar orégano e azeite, assar a pizza a temperatura de 22 graus Celsius durante 10 minutos. Essa parte aqui é referente à pizza calabresa mussarela. Aí depois fazer a massa da pizza, espalhar o molho, tomate, polvilhar uma parte do queijo sobre a pizza, certo? E assim por diante. Essa parte aqui é relacionada à pizza atum com presunto. Para ficar melhor aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais um espaçozinho aqui, certo? Para dar um espaço. E aqui dentro do método, eu vou pedir para exibir o nome da pizza. Então, p.getNome, para ficar mais fácil da gente identificar. Rodando novamente, ó. Agora vai ficar melhor. Ó, calabresa mussarela, fazer a massa da pizza, né? Tem toda. Preparo até assar a temperatura de 200 graus Celsius durante 10 minutos. E agora, atum com presunto. Fazer a massa da pizza, todo o procedimento até assar a pizza a temperatura de 180 graus durante 15 minutos. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que esse exemplo aqui tenha servido para você entender a questão da classe abstrata. Tudo bem? Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.